Salve, rapaziada, vamos lá, o que falar, desculpa. Em meses talvez seja o pós-jogo mais difícil que eu já fiz. Eu não digo nem em termos emocionais, porque não é um jogo extremamente importante. Eu não acho que é um pós-jogo, enfim, que eu tô com raiva. De verdade, a gente tá saturado, né? A verdade é essa, a gente tá saturado de um time que, enfim, não cria absolutamente nada e cria através dos lampejos dos seus atletas, individualmente falando, ou da fragilidade do adversário, certo? Eu, inclusive, falava hoje no pré-jogo, e eu falei um dia depois do Botafogo Brasiliense, para não me chamarem de engenheiro da obra pronta, que é uma coisa que eu nunca fui. Um dia depois do Botafogo vencer o Brasiliense por 7-1, eu falei exatamente isso. Alguns atributos vão precisar melhorar, porque o Brasiliense, a Portuguesa, não vai dar os mesmos espaços e a mesma facilidade que o Brasiliense deu. E tá aí o que aconteceu, certo? Enfim, é uma equipe que ela depende do bom condicionamento dos seus atletas, né? Individualmente falando, numa bola parada, num cruzamento, numa jogada individual, num toque mais refinado, ou de uma falha defensiva, de uma inferioridade numérica gerada pela equipe adversária. O Botafogo vira o primeiro tempo contra o Brasiliense, vencendo por 3-1 com 3 gols de bola pelo alto, 2 de cabeça. Inclusive poderia ter sido 3-2, não fosse a falta cometida pelo jogador do Brasiliense ali naquele gol anulado no último lance do primeiro tempo. E o Botafogo marca mais 4 gols na segunda etapa, muito por conta do terreno que a equipe do Brasiliense cedeu na alteração feita pelo técnico do Brasiliense, Roberto Cavalo, em colocar o Hernani Brocador e perder gente no meio campo. O Botafogo povoou esse meio e conseguiu colocar mais jogadores. Cara, assim, desculpa, o que a gente pode comentar desse jogo? Pra mim é um jogo muito difícil de ser comentado, porque não tem o que falar, sabe? Foi um 0-0, um empate sem gols, onde a Portuguesa teve mais finalizações no gol do que o Botafogo. E mais uma vez o Lucas Perry foi muito seguro no gol. É um jogo que o Botafogo mais uma vez demonstra completa inoperância. Se não tem um gol com 5 minutos numa bola aérea, numa cabeçada, numa jogada aérea, numa falta, num escanteio, o Botafogo é nulo, ofensivamente falando. E isso, a gente não tá falando contra uma equipe de uma divisão acima do Brasiliense. A gente não tá falando de um jogo contra um time de Série C, Série B, Série A. Isso a gente tá falando ofensivamente contra um outro time de Série D, de 4ª divisão, que é a Portuguesa do Rio de Janeiro, certo? Que não é nem da qualidade que já foi no ano passado. E a situação, ela é essa, rapaziada. Sabe? A situação, ela é essa. O que a gente vê no time do Botafogo é uma inoperância ofensiva. E assistindo o jogo com amigos meus, assim, é notório. Quem controlou o jogo, quem teve volume de partida, principalmente na etapa inicial, quem tomou a iniciativa para se organizar foi a Portuguesa, sabe? Aí no segundo tempo tivemos algumas alterações que naturalmente, pela qualidade técnica de alguns jogadores, fazem com que o Botafogo retenha um pouco mais de posse, ou por característica ou por qualidade, certo? Entrou o Luiz Henrique, que ainda está longe de suprir qualquer expectativa, mas eu acho que rende melhor que o Vitor Sá. O Lucas Fernandes pela bola que joga, e o Piazon porque ele é um cara que ele trabalha mais por dentro. Então, naturalmente, o Botafogo ele vai circular um pouco mais de posse, sabe? Até em termos físicos, porra, isso também não ia equiparar se não começar a pressionar um pouco mais a Portuguesa no segundo tempo, e pressionou em volume, não pressionou em oportunidade, não pressionou em futebol jogado, não pressionou em finalizações, em chances claras de gol, sabe? Enfim, não tem o que definir, rapaziada. O Botafogo é muito preocupante, sabe? É muito preocupante. E aí, assim, eu fico até de mãos atadas, porque quando mesmo o Botafogo vencendo por 3-4-1 contra o Brasiliense, eu ressaltava os problemas defensivos do Botafogo, a transição defensiva do Botafogo, as falhas dos mecanismos do Botafogo com a bola no pé, tirando a bola parada ofensiva, a jogada aérea. Eu fui xingado, destroçado no Twitter por alguns perfis botafoguenses que diziam que eu torcia contra, que eu torço contra o Botafogo.
que eu me comporto como um torcedor mais do que um comentarista, que por criticar jogadores como, sei lá, o Piazon, né, até o Di Plácido em uma das etapas, né, e alguns outros jogadores em termos de criatividade, eu estava torcendo para que jogadores do Botafogo jogassem pior, para que eu estivesse certo. E, cara, assim, eu só estava dando a minha opinião sincera, sabe? Piazon, na minha opinião, foi inoperante contra o Brasiliense, mesmo o Botafogo vencendo por 7-1, sabe? E eu mantenho a minha palavra. Hoje, vários jogadores foram inoperantes, o Carlos Alberto, o Di Plácido, enfim. Assim, é difícil a gente fazer, eu adoraria, sabe? Quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu adoro dividir o jogo em 4 partes. A primeira parte no primeiro tempo, a primeira parte do segundo, né? A segunda parte do primeiro tempo, o último quarto do jogo. Eu adoro fazer essas análises mais táticas, de tentar separar os comportamentos da equipe. Mas hoje, cara, não deu. A sinergia do elenco do Botafogo, do time que tá jogando, em comparação ao Luiz Castro, parece que os caras estão em outra sintonia, estão em outro lugar, sabe? Não tá batendo mais, sabe? Não está batendo mais, sabe? Parece que ele tem, obviamente, o sistema de jogo dele, as primeiras estratégias, né? Os primeiros mecanismos ofensivos, defensivos, das 4 fases do jogo, ou 5, né? Pela bola parada, 6, bola parada ofensiva e defensiva. Mas fora isso, cara, e aí? O que se tem, sabe? É uma equipe que ela tá, assim, largada dentro do campo. Não existe ali uma liga, não existe um método, não existe um foco, sabe? E eu não acho, eu continuo, muita gente, eu vejo alguns amigos falando, mas eu acho que os jogadores querem derrubar o técnico. Eu acho que se os jogadores quisessem derrubar o Luiz Castro, eles já tinham derrubado há muito tempo, sabe? Porque o trabalho já é fraco há muito tempo. Eu tenho pra mim, inclusive, que esses jogadores são até comprometidos demais. Juro por Deus, tá? Alguns até me criticam por falar isso, mas eu acho que são atletas que eles notam que o trabalho é fraco, eles notam que o trabalho é mal feito, eles percebem que o time, eles coletivamente e individualmente poderiam render mais e não rendem pelo trabalho da comissão técnica, sabe? E, de fato, a gente não tem mais pra onde sair, certo? Não tem mais o que comentar, não tem individualmente falando, você analisar coletivamente algumas situações. Desculpa, mas é aquilo que eu falo. E isso não é engenharia da obra pronta. Porque o Botafogo goleou com 7 gols a equipe do Brasiliense e eu pontuei todos esses problemas que apareceram nessa partida. E eles continuam. E se alguma coisa não mudar radicalmente no Botafogo, na segunda-feira contra o Volta Redonda, contra a Portuguesa no jogo de volta, lá em Volta Redonda, os problemas eles vão continuar, sabe? E nem pensar, tá? Nem pensar em ficar pelo caminho. Porque se o Botafogo fica pelo caminho, rapaziada, 7ª colocação, a gente ou para ir para a Copa do Brasil do ano que vem, ou o Botafogo teria que se classificar indo para a Libertadores, ou torcendo para 2 cariocas se classificarem para a Libertadores, para o 7º entrar na Copa do Brasil. Não dá para depender dos outros, rapaziada. Mas depender do Botafogo, do Luiz Castro, também não tá dando.